Olá pessoal, tudo bom? Falar hoje aqui, talvez chovendo molhado, né? Todo mundo já conhece, mas é bom dar de repente alguma coisa que eu vou falar aqui não foi dito ainda, e é sempre bom reforçar. Eu vou falar aqui do Senhor dos Anéis, né? Como está no título do vídeo aí. Vou mostrar aqui, não estranhem. Bom, primeiro, tá aqui o volume 1, Sociedade do Anel. Volume 2, As Duas Torres. Volume 3, O Retorno do Rei. Tá? A minha edição é aquela de 3 volumes. Vocês estão vendo que está lacrado, né? A minha edição é da Martins Fontes. Ó, dá pra ver que está lacrado, né? Então vocês vão falar, bom, se está lacrado, então você não leu. A verdade é o seguinte, o Senhor dos Anéis, ele ficou conhecido e ficou famoso depois dos filmes aqui no Brasil. Mas pro pessoal da velha guarda, principalmente pessoal que sempre gostou de RPG, de card game, esse tipo de coisa, já conhecia Senhor dos Anéis muito antes dos filmes. Então eu li Senhor dos Anéis na década de 90, no meio da década de 90, e eu li num arquivo TXT em inglês, na tela do computador. Pra vocês verem a encrenca que foi. Foi duro de ler, mas era o que tinha naquela época. Naquela época a gente tinha. Não existia internet como existe hoje. A internet era discada através de BBS, né? Board Bulletin System, sistema de boletins. BBS, a famosa BBS. Quem tem 40 anos ou mais conhece. Pelo menos quem mexia com informática já na década de 80. Então, a gente tinha acesso através de linha de escada, né? Linha de telefone normal acoplada num modem. Então a gente tinha redes de mensagens, né? De distribuição de mensagens, e através dessas redes eu conseguia esse arquivo em TXT. Na época não existia Word, nada desse tipo de coisa, Doc e tal, não existia. Era um TXT em inglês que eu consegui ler. E depois de alguns anos depois apareceram as primeiras edições do Senhor dos Anéis aqui no Brasil, mas era restrito, não vendia em livrarias. Você conseguia comprar aqui em São Paulo na Devir, que a Devir era a editora que sempre editou os livros de RPG, trazia os card games. Era para esse público fechado aí de RPG e card game. Não tinha, você não achava Senhor dos Anéis na Cultura, na Saraiva, na época tinha Siciliano, você não achava nessas redes. Depois que foram feitos os filmes, estourou. Agora você tem Senhor dos Anéis até nas bancas de jornal para comprar. Deixa eu tomar uma Coca Light que eu tô com um pouco de gastrite. Então, eu comprei depois no Submarino, numa promoção do Submarino, porque eu queria ter os livros físicos, caso eu fosse relê-los. Então, é por isso que os livros estão lacrados, não é porque eu não lia, porque eu já tinha lido antes numa versão de computador em inglês. Então não sei como é que foi a tradução. Então eu não sei dizer se a tradução da Martins Fontes para o português foi legal. Então o que eu vou falar aqui é com base no que eu li do livro em inglês. Então mas eu acho que eu acredito que não a Martins Fontes é uma boa editora, não vai alterar a substância do texto. Então falar um pouco do Tolkien. Ele nasceu em 1892, morreu em 1973. Ele nasceu na África do Sul, mas é cidadão britânico. A África do Sul, na época, é, tinha muita colonização britânica e também holandesa, mas ele é filho de pais ingleses, né? Então, o pai dele morreu quando ele era muito jovem, acho que com 5 anos, 6 anos. A mãe dele voltou para Londres. Ele foi. A mãe dele depois acabou ficando muito doente e ele foi basicamente criado pelo tutor dele, que era um padre católico. E que também, além de o criar, também o introduziu na religião católica, que ele foi a vida inteira. É um ardoroso defensor do catolicismo.
E segundo os estudiosos, a gente consegue ver muitos itens do cristianismo, do catolicismo, nos seus livros. E a gente consegue mesmo. Eu vou tentar. A ideia desse vídeo não é falar sobre a influência católica do Senhor dos Anéis, o que ele tem de cristão. Não, tem vídeos muito melhores no YouTube falando só sobre isso. Então eu não vou me alongar nesse tipo de assunto, mas vou dar umas pinceladas quando eu estiver falando do livro. Então, voltando ao Tolkien, ele, ele, ele foi criado pelo padre católico, que foi seu tutor. Já muito cedo, com 16, 17 anos, ele já estava interessado numa menina. O padre não deixou ele se casar, não deixou nem namorar antes dos 18 anos. Lembrando que isso aí era a década de 20, né? 1920. Então os valores eram completamente diferentes dos valores de hoje. E aí, após ele completar os 18 anos, aí ele foi permitido que ele namorasse, ele foi procurar a moça estava comprometida com outro cara, mas rompeu o compromisso e se casou com ele. E ele teve, acho que 4 ou 5 filhos, agora não lembro. Enfim, um deles inclusive foi padre. Mas então esse aqui é a base um background, né, sobre o Tolkien. E como profissão, ele foi filólogo. Filólogo é um estudioso das línguas, né? É um cara que estuda a língua e as línguas em geral, né? Na verdade, o livro Senhor dos Anéis é uma continuação do livro Hobbit e faz parte de uma mitologia que o Tolkien criou, porque ele tinha criado já a língua, né? Porque tem várias línguas nessa mitologia. Ele cria a língua élfica, cada povo tem sua língua lá. Ele criou diversas línguas. E para dar um mundo para essas línguas, ele criou todo esse universo, essa mitologia em torno do mundo, da Terra-média, né? Na verdade, não é do Senhor dos Anéis, é da Terra-média. Então ele tem toda a mitologia em cima da Terra-média. Tem diversos livros que, se vocês quiserem comprar, aí tem até alguns já em português, mas em inglês tem de tudo. Em português tem alguma coisa que explica melhor sobre a Terra-média e tudo mais, inclusive fala sobre as línguas. Tem livro que fala só sobre a língua, cada uma das línguas que ele desenvolveu para a Terra-média. Depois ele desenvolveu os personagens para falarem essas línguas. Então, esse é o início de Tolkien, é um pouquinho sobre Tolkien. Agora, sobre o Senhor dos Anéis. Se você pretende ler, por exemplo, toda a obra de Tolkien, eu recomendo que você comece pelo Hobbit, não pelo Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis é uma aventura, basicamente, que o personagem central é o Frodo Bolseiro. E o Hobbit, o personagem principal, digamos assim, é o Bilbo Bolseiro, que é o tio dele. No Senhor dos Anéis, o tio dele, o Bilbo, ele aparece só, basicamente, no começo, no final, em algumas pinceladas ali. Não é o personagem principal. Então, se você quer pegar na cronologia, desde o do começo até o final, então eu indico que você comece pelo Hobbit. Se você quer ler só a obra Senhor dos Anéis, não vai ler mais nada do Tolkien, então você pode pegar o Senhor dos Anéis do começo até o final. Não tem problema nenhum. Você não ter lido Hobbit não vai te impedir de ler Senhor dos Anéis. Você apenas não vai ter assim, uma emoção a mais de uma continuação. Você não vai saber o que aconteceu aqui. Muitas coisas que acontecem aqui são decorrências de fatos que aconteceram no Hobbit. Mas isso aí não vai te impedir de ler. Então, qual que é a história básica do Senhor dos Anéis? Acho que isso aí todo mundo sabe, porque quem não leu o livro certamente já viu o filme, né? O filme foi extremamente bem sucedido, milhões, bilhões de pessoas assistiram. E até quem não assistiu já sabe qual é a história, então vai ser meio chovendo molhado. Mas eu tenho que dar o resumo da história aqui. Existiu durante o passado disso aqui, antes do livro, um rapazinho, uma criatura muito má, chamada Sauron. Ele confeccionou alguns anéis, que ele distribuiu alguns acho que 3 para os anões, eu não lembro agora a quantidade. Distribuiu alguns anéis para os anões, alguns anéis para
para os humanos e alguns anéis para os elfos. E escondido deles, ele desenvolveu, acho que são 3 para os anões, 9 para os humanos e 5 para os elfos, alguma coisa assim. E escondido disso, ele desenvolveu um anel chamado... O nome do bicho é Um Anel. Esse é o nome do anel. Que é um anel que quem utilizar vai conseguir controlar os demais anéis. Então, ele criou em segredo um anel que serve, na essência, para controlar os humanos, os elfos e os anões. Então, essa é a ideia. E houve uma grande batalha no passado, uma batalha épica, onde o Sauron era um gigante cavaleiro, ele estava usando esse anel, ele estava vencendo a batalha contra todos os outros povos da Terra-média, e isso aí vai estar explicado aqui também. Isso aqui é o preâmbulo do livro. E durante uma batalha, o rei dos humanos, o Isildur, a espada dele está quebrada da batalha, ele já tinha apanhado bastante, e ele consegue, num ato de desespero ali, dar uma espadada na mão do Sauron, e ele corta o dedo que está com o anel. Nisso, o Sauron morre assim, entre aspas, né? Ele some e os humanos conseguem vencer essa guerra. E aí o Isildur pega esse anel e, ao invés de ele destruir esse anel, que ele deveria destruir esse anel, porque é um anel que controla, é um anel maligno, na verdade, né? É um anel que controla todos os outros. Ele resolve manter esse anel para si mesmo, e aí gera todo um monte de problemas que eu não vou entrar aqui no mérito, vou deixar para vocês lerem o livro. E esse anel, ele vaga, ele cai na mão do Sméagol, que é um personagem, um hobbit, que acaba matando o seu colega. Na verdade, os dois estão pescando, e um deles acaba pegando o anel, que é o companheiro dele, e o Sméagol acaba matando o companheiro para ficar com o anel. Esse Sméagol é aquele que no final depois vai se transformar no Gollum. O Gollum é por causa ele tem um negócio de tossir assim, que parece que ele está engasgando. Então tem um som de Gollum, então ele acabou sendo chamado de Gollum. E esse anel, ele fica adormecido por milênios, fica sumido aí durante muito tempo. O próprio Gollum perde esse anel. Sméagol Gollum, né? A mesma pessoa. E o Bilbo acaba descobrindo esse anel numa das suas aventuras. E leva para casa dele, fica com esse anel. E o livro, o começo da aventura do Senhor dos Anéis é exatamente isso. O Bilbo está meio que se aposentando e ele deixa esse anel como herança para o Frodo, que é o sobrinho dele. E aí tem todo um esquema que rola assim entre as personagens ali da Terra-média. Parece que o Sauron despertou. Só que ele desperta numa forma de um olho, assim. Quem assistiu o filme, mais ou menos tem como lembrar. É um olho luminoso, assim, tipo um olho de fogo que vê tudo. Que fica em cima da torre e vê tudo que acontece. A torre de Mordor. E aí começa a aventura. O Frodo tem que levar ele tem que destruir esse anel. Então, na verdade, ele tem que levar esse anel até a Montanha da Perdição, que é onde o anel foi forjado, e jogar esse anel dentro da lava, para que esse anel seja destruído e assim o poder maligno de Sauron seja completamente destruído. É a única maneira. E, então, concomitantemente a isso, Sauron já está convocando o seu exército. Ele conseguiu, inclusive, corromper Saruman, que era o Mago Branco. O Mago Branco seria, em teoria, o ápice da magia branca. A magia branca seria a magia do bem, né? Na mitologia ali. Ele consegue corromper o Saruman para fazer uma aliança com ele para destruir a Terra-média. Destruir a Terra-média significa destruir todo mundo que está lá. Os anões, os elfos e os humanos, basicamente. Então ele começa a forjar um monte de orcs e tudo mais, para fazer um exército, começa a corromper, chama mercenários e tal. Então o livro passa a ser essa saga épica do Frodo
tendo que destruir esse anel, que ele tem que entrar no território inimigo para destruir esse anel. Ele vai junto com o Sam, que é o parceiro dele, na verdade é o jardineiro lá. O Bilbo e depois o sobrinho dele, Frodo, na verdade eles seriam mais ou menos como se fossem lords no condado, que é aquela região onde eles moram. É o condado. Então ele seria uma espécie de nobre e o Sam é um jardineiro, então seria uma espécie de um vassalo, alguma coisa assim. Tanto é que durante toda a trajetória ele chama o Senhor Frodo, Senhor Frodo. Vocês devem ter visto isso no filme. Senhor Frodo e o outro chama de Sam. Então ele é como se fosse um funcionário, vai, do outro. Então, mas ele segue essa jornada junto com o Frodo. O primeiro livro, que é a Sociedade do Anel, a Irmandade do Anel, na verdade, né, seria mais... Aqui no livro está como Sociedade do Anel, mas em inglês é The Brotherhood of Rings. Acho que é isso, não lembro agora o título em inglês. Aqui não tem. Bom, enfim. Na verdade é uma irmandade que é formada no território dos elfos, em Valfenda. Valfenda ou Rivendell. Você pode escolher se você quer, né, em português ou em élfico. E lá é formada a tal dessa Irmandade do Anel. A Irmandade do Anel é formada pelo Frodo, pelo Sam, pelo Baromir, que ele é filho do regente de Gondor. Vamos dizer assim, esse Isildur, que era aquele rei humano, ele caiu em desgraça. E daí para frente a linhagem dele ficou toda corrompida e se perdeu. Então, os humanos passaram a ser governados não por um rei, mas por um regente. E o Boromir é filho desse regente, pelo menos filho do regente atual. Vários se passaram, né? Várias dinastias. Então a Irmandade é formada por Sam, pelo Frodo, pelo Baromir ou Baromir, agora não lembro, e que é filho mais velho desse regente, pelo Legolas, que é um elfo, e por um mestre anão, que eu não lembro o nome agora. E o último membro dessa... Último membro não, faltam dois, né? Tem o Gandalf, que é o Mago Cinzento, que é o grande elemento que vai unir esse pessoal. Ele funciona mais como não só um mago, mas ele funciona meio como um profeta. Ele que diz para o Frodo o que o Frodo tem que fazer, que tem que destruir esse anel. É ele que mais ou menos comanda a aventura, vamos dizer assim. E tem o Aragorn. O Aragorn, ele, na verdade, naquela época que se passa a formação da Irmandade, ele é um Ranger. Ele é um humano que foi treinado por elfos, mas na verdade ele é o tal do rei. Ele é o último descendente de Isildur, que seria o rei o rei que poderia reunificar de novo os humanos e lutar contra os maus. É o rei que no último livro chama-se O Retorno do Rei, é quando ele volta para ser rei e para lutar na batalha final. Então essa é a Irmandade do Anel, basicamente o primeiro livro. O segundo livro, As Duas Torres, é a união da torre de Saruman, que era o mago do bem, se torna um mago corrupto, junto com Sauron, de Mordor. Essa formação da Aliança do Mal que vai tentar destruir toda a Terra-média. Então, eu acho que eu já falei bastante, né? Mas tudo bem, aqui tem muita coisa mesmo. E para resumir, no último livro é onde tem a batalha épica final, que todo mundo já deve ter visto ou já ouviu falar, que é onde vai se reunir todas as forças do mal contra todas as forças do bem, e a gente vai ter aquela batalha final do livro ou do filme, certo? Agora, aquelas pinceladas que eu falei que ia dar sobre elementos católicos ou cristãos do filme e tal. Em algum momento do livro você verifica que alguns personagens eles se doam para o objetivo maior, que é destruir o anel e combater o mal. Então tem personagens, na mitologia católica ali, teria personagens que têm elementos do Cristo, vamos dizer assim. Você pode interpretar, por exemplo, o Frodo, por exemplo, que é um carinha extremamente frágil, é um hobbit, é um bichinho de pouco menos de 1 metro.
é das criaturas da Terra-média, é das mais frágeis. E ele é que tem toda a incumbência de levar esse anel até lá, de liderar isso. E ele passa por todas as provações, porque esse anel, conforme ele vai usando esse anel, ele vai sendo vão tentando corrompê-lo, né? Vão tentando atraí-lo para o lado negro da força, vamos dizer assim. Então, isso pode significar também, né, metaforicamente, as tentações que Cristo teve, né, no deserto e outras coisas mais. O Gandalf tem um certo momento, eu vou até contar, porque pode ser que seja spoiler, mas todo mundo já leu, se não leu o livro, todo mundo já viu o filme, né? Então tem uma hora que o Gandalf está lutando contra um demônio e ele cai numa profundeza assim e some. E depois, um pouco mais pra frente, ele vai aparecer novamente, só que ele não é mais o Mago Cinzento, ele já aparece como o Mago Branco, porque o Saruman já foi corrompido pelo Sauron, então ele não é mais o Mago Branco, então o Mago Branco passa a ser o Gandalf. Então muitos dizem que isso aí seria uma morte e uma ressurreição. Então também teria um elemento crístico aí na história, de morte e ressurreição. Dá para você interpretar de outras maneiras, tá? Porque na verdade não mostra não diz que o Gandalf morreu. Ele simplesmente caiu num abismo. E ele é um mago, ele voa, ele tem um monte de poderes e tal. Você também pode interpretar que ele simplesmente mudou. Como é que eu vou contar em termos profanos? Ele, vamos dizer assim, ele passou de fase, vai. Ele, ele teve um upgrade, ele deixou de ser cinzento para ser o branco. Então, necessariamente, ele não morreu, ele só subiu um estágio na sua evolução como mago. Mas também pode ter essa outra visão de morte e ressurreição, se você quiser ter uma visão crítica da coisa. E tem vários outros elementos também que fazem essa pincelada. O que cativa muito crianças e adultos no Hobbit, no Senhor dos Anéis, é que se trata, na verdade, de uma aventura. É uma aventura e o tema mais antigo de qualquer livro, qualquer saga, qualquer aventura épica. É o bem contra o mal. É a força do bem contra a força do mal. E o final do livro, ou o final do filme, é exatamente a briga final, o confronto final entre o mal e o bem. Você pode também colocar como batalha final, da Terra. Existem algumas religiões aí que dizem que no final a gente vai ter o confronto final entre Deus e o diabo e tal. Então, também serve como um elemento cristão da obra. O que cativa, na verdade, é você tem personagens que são. Não, você não tem personagens perfeitos. Você tem personagens que, em uma hora ou outra, eles dão uma fraquejada, mas eles conseguem ser personagens honrados. Você consegue enxergar neles verdadeiros heróis, né? Pessoas que realmente dedicam, eles doam a sua vida para um bem maior. O Frodo, por exemplo, que eu falei, é um hobbitzinho ridiculamente pequeno, fraco, ele doa a sua vida para conseguir levar o anel até lá. E tem uma hora que de repente ele cai em tentação e ele, não, vou ficar com o anel para mim. Ele também cai em tentação, né? O Boromir, uma hora também, tenta tomar o anel dele, cai em tentação, depois se arrepende. Então, uma hora ou outra, sempre alguém tem alguma falha de caráter, porque são todos humanos, né? Mas mesmo com essas falhas, com esses defeitos, eles conseguem manter o objetivo e conseguem seguir até o final. E tem no final, eu não vou contar o final, mas no final também tem uma outra passagem que pode dar a entender que alguns personagens desse livro não eram, enfim, humanos. Então eles estavam. Humanos, eu estou dizendo assim, não eram mortais, vamos dizer assim. Eram imortais, eram pessoas celestes, talvez. Seres celestes. Porque no final eles vão para um determinado local lá e tal. Eu não vou detalhar muito, porque eu já dei bastante spoiler. É porque não tem como você contar essa história sem dar spoiler. E você tem que considerar que quase todo mundo já viu ou já ouviu falar, né?
Eu vou dizer para você, eu até um tempo atrás, um tempo atrás, eu achava que todo mundo tinha visto e gostado de Senhor dos Anéis. Mas eu conheço algumas pessoas que não gostam de Senhor dos Anéis, realmente. Poucas pessoas, porque realmente é um livro extremamente cativante, né? É um livro que todo mundo, pelo menos eu estou falando as pessoas de bem, né? As pessoas que têm uma boa índole. Todo mundo que tem uma boa índole dentro de si consegue se visualizar, né, num desses personagens que estão nessa senda aí para conduzir essa vitória do bem contra o mal, né? Então você vê até nas batalhas épicas ali, nas batalhas finais, outros hobbits, né? Porque além do Sam, que é o jardineiro que vai junto com o Frodo, tem o Pip e o Martin, acho que é o Martin, que são outros dois hobbits que vão junto também na batalha, que são também mesmo ridiculamente pequenos, e mesmo com a espadinha deles pequenos, eles vão lá e enfrentam os orcs enormes e outros bichos muito maiores do que eles. Inclusive os espectros lá que são aqueles homens que tinham o anel, que o Sauron dominou, que eles se tornaram espectros, que eles vagueiam ali pelo mundo da Terra-média. Acho que eu falei demais, né? Tô até ficando sem voz. Acho que é isso. Então, se você não. O Tolkien foi. O Senhor dos Anéis foi escrito entre 1937 e 1949. 12 anos o Tolkien levou para escrever esse Senhor dos Anéis, tá bom? Então acho que eu não tenho mais nada para falar sobre o Senhor dos Anéis, que teria muita coisa, mas eu já tô falando mais do que eu deveria falar, né? Então eu recomendo para vocês aqui, ó. Esse meu aqui é 3 volumes. A Martins Fontes também tem uma edição que é volume único. E enfim, tá? É um livro que você acha, como ele foi vendido extremamente bem, você acha até em sebo, se você quiser comprar usado e tudo mais. As próprias livrarias fazem promoções o tempo inteiro, porque as edições foram gigantescas, então quando você edita livros em muita quantidade, o preço de capa baixa. Então você consegue comprar barato, até em livraria se você quiser novo, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, o dedinho para cima. Se você não gostou, o dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem a opção lá de clicar em inscrever-se no canal. Você pede para receber todas as atualizações. E o YouTube vai te notificar toda vez que eu mandar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que esses vídeos que eu faço aqui são pequenos drops do meu trabalho de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.